Uma boa noite a todas, tudo bem? Hoje, dia 5 de abril, vamos a mais uma das nossas conversações nesse encontro que chamamos Diálogos da Filosofia Clínica, uma conversação sobre as aulas da especialização em Filosofia Clínica, turma Orquídea. Um momento para a gente refletir, aprofundar conceitos, levantar dúvidas, trazer respostas e conversarmos, né? Dito isso, que questões vocês trazem para a gente conversar? Will, eu tenho uma questão que me surgiu hoje, fazendo a tarefinha de casa. Vamos lá. Revendo os tópicos da estrutura de pensamento, os 5 e os 6, prejuízos e termo agendado no intelecto. Ok. Quando eu fui fazer a tarefa, me pareceram muito semelhantes. Onde que está a minha não compreensão? Olha, primeiro é importante sempre deixar bem claro que o sentido de conceituar em filosofia, sobretudo em filosofia clínica, não é uma demarcação rigorosamente didática. Ela tem uma função de trazer uma problemática, trazer uma vivência, trazer uma compreensão no mundo da vida. Nesse sentido, vamos criar uma imagem, falar uma espécie de epicentro da ideia, e que também vai se dilatando e vai se mesclando com outras ideias. Quando a gente fala aqui, em termos de tópicos, nós estamos falando de certos ângulos de vista, existencialmente, que são tão fortes que chegam a marcar a identidade de alguém, pelo menos em determinado contexto. Então, claro que os tópicos estão todos mesclados, com a prevalência de uns sobre os outros. Essa mescla, que nós vamos estudar mais adiante, mas Lúcio deu o nome de autogenia, que é uma amarração, uma imbricação. No entanto, apesar das nossas percepções sejam complexas, elas se destacam. E na medida em que se destacam pela sua importância ou determinância, é que vamos conhecer claramente as diferenças entre essas percepções. Então vamos a elas, falando, portanto, dos conceitos, não como demarcações rígidas, mas sim como características muito fortes do modo de ser de alguém. O tópico 5, prejuízos, são verdades, no sentido de afirmações, que estão presentes na estrutura de pensamento de alguém que independem de demonstrações. Portanto, são crenças. Crenças previamente aceitas. Elas estão na categoria do que a pessoa entende por óbvio, do que a pessoa entende como dogma, do que a pessoa tem como força implícita de uma verdade assentada. Não significa, repito, que este tópico por si mesmo é importante, depende de cada um, e é na medida em que a importância de um prejuízo, dentro de uma circunstância de vida, que vai nos ajudar a mapear como ir ao mundo dessa pessoa. Então, prejuízos são verdades prévias. Se falarmos, por exemplo, em prejuízos que, além de afirmações, também implicam em emoções, nós vamos ter naturalmente aí dois tópicos. O tópico 5, prejuízo, e o tópico 4, emoções. São imbricações. Mas o que são termos agendados no intelecto? Não significam verdades. Pode até os dois coincidir. Termos agendados são reservas de memória.
Vamos imaginar uma seguinte ideia, uma seguinte imagem. Como se projetássemos nossas vivências, nossas compreensões de toda sorte. Pode ser no nível da sensação física, pode ser no nível da emoção, pode ser no nível até de uma afirmação, um prejuízo. E nós, como que inserimos essa vivência em uma coisa. Pode ser uma palavra, um termo. Por termo, entendam um signo linguístico. Pode ser um objeto físico, mas é sempre um dado celular. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma caneta. E se esta caneta, para alguém, é um termo agendado, significa que ela, além de uma caneta com as suas funcionalidades, ela guarda na ideia que uma pessoa tem da caneta, seja no tocar, seja no ver, ao acessar a caneta, ela acessa todas aquelas vivências. Se é, por exemplo, a saudade de alguém, ao pegar a caneta, ao falar da caneta, é como se ela abrisse um arquivo e então acessasse todas aquelas vivências. Então, este termo no sentido de uma linguagem verbal ou não verbal, termo no sentido de um signo linguístico. Este termo, ele agenda, ele arquiva experiências. Ficou claro? Sim, obrigada. Questões, queridos? Em revisão, em aprofundamentos? Will, eu tive dificuldade para fazer o exercício hoje. Pode parecer besteira, Não. Mas assim, o filme, ele coloca, inclusive, a parte depois que ele vai no terapeuta, né? E o terapeuta pega o anel e joga fora e tal. Eu fiquei um pouco confusa com a questão do tempo, tá? Com o tempo, e com a necessidade de eu localizar aonde eu estou atendendo, em qual parte do filme eu estou atendendo essa pessoa. Tá. Isso faz sentido ou é uma viagem? Não, ou eu me coloco como terapeuta ali dele, recebendo ele naquela situação? A bem dizer, essas demarcações não foram exigidas com tanto rigor, mas era a noção de colha essa historicidade, que, é claro, faremos na versão do diretor, na versão do roteirista e de todos os que compuseram essa obra, Fallen Floyd. Mas tome aquela história como um todo e diz, acolheu essa historicidade, e aí você pode, então, com base nesse conjunto, não é uma totalidade no sentido restrito, mas nesse todo como uma abrangência daquela vivência, aí você pode compreender certos momentos em particular, inclusive, caso você fosse eventualmente atender alguém, e é claro, lembremos-nos, aquela história, embora fictícia, para uma personagem igualmente imaginária, não é irreal porque ela pertence a um lugar comum da nossa época. Então, é o que nós vamos chamar de bases categoriais. O tipo de depressão que aponta aquela narrativa, ela está muito presente com variantes, mas bem próximas daquela história, daquele enredo. Então, nesse sentido, vamos retomando a conversa para os termos agendados. Claramente ali, há dois termos agendados na historicidade daquele trompetista, lembram? Quais vocês identificariam? Que tem, assim, um nível de importância existencial. O anel e o trompete. Muito bem. Então, aqui, quando uma pessoa agenda, no tópico 6, né, agenda uma vivência
existencial a partir de termos, objetos físicos ou conceituais, esses termos se tornam uma espécie de canal de conversação, canal de tratamento, aproximação ao mundo da pessoa atravessando aqueles termos. E aí eu levanto agora algumas problemáticas. Algumas pessoas em que o termo agendado no intelecto, o tópico 6, é importante, independente do objeto em específico, em algumas estruturas de pensamento que têm o tópico 6 como importantes, elas costumam guardar, arquivar objetos como uma espécie de arquivos de computador. Então, se você dá uma balinha para elas, talvez ela guarde o papelzinho, e com o papelzinho o que há de bom ou ruim nessas vivências. Se é uma pessoa que esse tópico é importante, talvez até determinante, e eu vou percebendo isso na historicidade, porque ela sempre vai refletindo e trazendo os termos, e sempre que os termos são trazidos à clínica, em termos de conversações sobre eles, os assuntos afloram. Então, passamos a ter um enorme cuidado com esses termos. O cuidado no sentido do que eles equivalem na prática clínica. Vamos, então, pensar agora em pessoas cujos termos são não apenas agendados no intelecto, mas com grande apego. Significa que, se mexer naquele termo, provavelmente essa pessoa que tem muito apego, quem sabe até num nível até de fixação e talvez até de alienação, se ela perder aquele termo, ela perde o seu contato com o mundo. E aí ela pode, sei lá, perdi meu relógio, perdi minha carteira, perdi algo. Uma pessoa em que o termo agendado e a identidade dela, a referenciação, aí nós vamos colocar todos os elementos em jogo, o raciocínio, o suposto equilíbrio. Se aquilo é perdido, a pessoa vai ficar perdida. Então, algumas pessoas são capazes de ter uma fluência de troca de termos, substituindo um termo por outro. Ela perdeu uma caneta, conteúdo específico, mas o tópico 6 é importante. Aí você coloca outro objeto no lugar para ela arquivar. É como se ela tivesse perdido o pendrive. Aí você dá um outro pendrive para ela arquivar aquilo, se souber como agendar. E também, se é um conteúdo tóxico, mas o tópico 6 é importante, então é preciso desarquivar. No caso da história, o anel foi um objeto em que ele arquivou o seu desejo, que, se satisfeito, daria a impressão de gozo, prazer e felicidade. Mas na mesma proporção, se insatisfeito, daria, como aconteceu na história, a sensação de perda, frustração e até depressão. Bom, ao jogar, quando o terapeuta joga o anel fora, é claro, ali é uma ficção, a gente não sabe exatamente se ao jogar fora ele poderia se reencontrar ou poderia afundar de vez. Aliás, até na história, ele vai atrás do anel, ele poderia morrer com isso. Mas olha só, no caso dele, o tópico 6, independente do conteúdo, é importante. Só que alguns termos são autênticos e outros termos são inautênticos. E aí, quando ele recupera o trompete, ele recupera no tópico 6 um tópico importante para ele. Quer dizer, uma percepção, um modo de existir no mundo que é o jeito dele, que é importante. E mais um conteúdo adequado.
E aí nós sabemos, através desse viés, como potencializar a sua riqueza existencial. Então temos que nos perguntar, quando o tópico 6 é importante, se ela tem fluência para mudanças, para alterações, ou se ela está, às vezes, presa ou de maneira rígida a esses tópicos. Um exemplo, eu estou conversando com a Geisa, aí eu falo assim, a Giza, e não falei Geisa, eu falei Giza. Se o tópico 6, não sei em que grau de importância, é sempre aqui um exercício por aproximação, mas quando o termo é importante para a pessoa e você toca nele ou você pronuncia errado, se for no caso um nome, ela corrige. E ela diz, olha, é Geisa, por favor, não confunda. Olha, aí você vai perceber que talvez pela maneira como ela corrige, aquele termo não é só uma representação de quem é a pessoa. É, para ela, a própria pessoa. Então, por bem ou por mal, se há força vital, todos os cuidados da clínica. Ajudou? Ajudou, mas eu tenho mais uma pergunta sobre isso. Ok. Quando a gente fala de enraizamento na clínica, a gente está falando do cuidado que a gente tem que tomar com esses termos, com essas questões? Enraizamento significa ir até as raízes e aprofundar num nível que está suposto num respeito ético e uma metodologia, isto é, no tempo certo, pelo menos oportunamente em clínica, para fazer perguntas diretas. Toda vez que nós conversamos com alguém, e aí você está me contando sobre como é a sua cidade, e tá descrevendo, e observe, quando uma pessoa, digamos assim, dá vida a uma historicidade dentro dela, há um fluxo de intencionalidade que aquilo, na medida em que vai ganhando corpo, profundidade, vai ganhando também uma espécie de fluência. E se aquilo percorre um nível existencial importante, eu vou colher vida, vou colher aprendizagem sobre essa pessoa. O que aconteceria se eu interrompesse a pessoa naquele momento e falar, Geisa, só um pouquinho, antes de você, Drica, antes de você continuar, me fala o que tinha na sua cozinha. Aí, por mais que você responda, a maioria das pessoas, mesmo que dê a informação, ela interrompe aquele fluxo de intencionalidade, que não era mais uma informação. Historicidade é porque o ser humano, entre outras competências, ele constrói histórias. Ele constrói entendimento que tem um sentido vital. Pois bem, então, geralmente, fazer perguntas na clínica ou apontar questões interrompe o fluxo de intencionalidade e nós perdemos o que há de vital na colheita da historicidade. Por isso que nós vamos deixar para fazer os enraizamentos quando eu tenho certeza, pelo menos metodologicamente, por aproximação, que não haverá agendamento máximo. Eu já sei que eu posso falar assim, olha, Drica, sabe, um dia você me falou isso, isso e aquilo. Bom, e eu fiquei com dúvidas. Para eu entender melhor, me fala mais sobre isso. Isso é um enraizamento. Vamos dizer que você fala assim, Deus me ajude, pelo amor de Deus. Bora, pode ser só uma interjeição, pode ser uma profundidade de uma vivência religiosa, pode ser um prejuízo sem emoção, de que Deus existe, mas não que ela vive emocionalmente. Esse Deus eu não sei. Então, se eu interrompo para falar mais sobre Deus, ou sobre qualquer outro assunto, eu posso falsear, ainda que a pessoa seja sincera na sua resposta. É isso. Ajudou?
quando fazer enraizamentos, de uma forma mais intuitiva, claro, a partir do método, mas é quando você já sabe que a sua pergunta não vai trair os jogos de intencionalidades que estão correndo dentro dela. Sim, Geisa. Só para esclarecer aqui. No tópico 6, eu vi uma figurinha hoje pela manhã e me lembrou isso. Me corrija se eu estiver errado. No Instagram, uma figurinha que alguém chamava, por exemplo, Drica. Aí ela fala assim, mas por que você está me chamando de Drica e não de amor? Aí eu falo assim, mas por quê? Seu nome é Drica. Um exemplo de agendamento seria isso, que muitas vezes a pessoa, ali ela está esperando aquele amor, né, ser chamado de amor, e ela acaba estranhando no movimento da figurinha, no estranhamento da pessoa estar chamando pelo nome, porque ela estava colocando uma percepção como se houvesse um distanciamento, uma chateação do outro. Isso seria um agendamento? Ou a forma... Agendamento. É um agendamento, mas como não há contexto, e eu não tenho um estudo dessa estrutura de pensamento, eu não sei se ele é devido ou indevido. Entendi. Provavelmente, se uma pessoa já conhece a pessoa, quer dizer, se um filósofo clínico conhecesse a pessoa e saberia bem o enredo em que isso se encaixaria, seria um agendamento, mas seria mínimo. Entendi. E quando a gente, por exemplo... Claro, também é um termo agendado no intelecto, bem é esse exemplo. Eu vi a figurinha e me veio essa ideia, né? E quando a pessoa, por exemplo, tem isso como uma convicção, quem ama não trai, isso não está ligado a um agendamento, isso está ligado a um prejuízo, por exemplo. Isso é um prejuízo, né? Tá. Agora, se isso vai ser agendado, é uma ação de imputar, no caso, essa verdade, para alguém. Uhum. Então, nem tudo é um contexto de clínica, de terapia, que está sob um cuidado bem elevado, né? Por exemplo, o espaço da conversação na clínica não está distraído. O tempo, inclusive, é curto. Nós temos 1 hora de uma sessão, ou algo mais, ou algo menos. Então, tudo que acontece ali, normalmente, está disposto, está em exercício terapêutico. Mas quando... Sim. Quando eu pergunto, a pessoa afirma isso, é porque dentro dessa colocação existe uma convicção, ela de fato acredita nisso, né? Ela acredita que quem ama não trai. A minha pergunta é, isso seria um prejuízo ou é um agendamento que ela faz? Porque vindo da ideia dela, isso é uma verdade absoluta, quem ama não trai. Entendi. Bom, vamos lá. O fato de um tópico ser importante está vinculado à forma e a conteúdo. Uhum. Todos nós temos essas formas percepcionais, porque elas são humanas. Mas quando nós vamos colhendo ao longo da historicidade, nós vamos ver uma espécie de ênfase, uma repetição, um padrão naquela forma, mudando os conteúdos. Mas uma pessoa em que prejuízos são importantes, você vai perceber claramente o quanto verdades vão estar aqui e acolá sendo afirmadas, sendo defendidas. E para esta pessoa, o conteúdo pode mudar, mas se a forma está lá, então nós podemos previamente, na medida em que isso seja reconhecido como um padrão existencial, podemos já trabalhar com esta forma. Agora, o fato de ser um prejuízo, ainda que a pessoa acredite de todo o corpo, de toda a alma, não significa que é importante. Por exemplo, uma pessoa vai dizer, e eu posso acreditar nela,
profundamente, e ela em si mesma, e não haver uma gota de mentira. É fato. Fato psíquico. Ela acredita na vida após a morte. Mas isso não faz a menor diferença para uma pessoa em particular no seu exercício de vida. Então, Entendi. é verdade, mas não tem força vital. Assim como eu posso dizer, eu não gosto de você. E é verdade, ela não gosta. E mesmo assim prefere ficar com aquela pessoa. Porque outras relações estão tendo força. Então não é uma questão de ser verdade ou não. A questão agora é se tem força vital ou não. Uhum. Além do que, uma pessoa pode ter 2 ou mais prejuízos que se contradigam. Ela pode ser marxista e capitalista ao mesmo tempo. Entende? E as duas coexistirem na estrutura de pensamento dela. Essa frase é muito comum, por isso que eu trouxe para você, porque eu vejo pessoas que acreditam, por isso que eu te perguntei, e aí quando você falou da força vital é importante, que tem isso aparentemente como prejuízo, e também já ouvi pessoas falando, mas quem ama não trai, e a pessoa está querendo perdoar, até pensar ou falar sobre uma traição, mas está com um agendamento que eu acho que vem social, vem de algum lugar, não sei de onde, então dentro dela, aquilo é mais, ela quer entender, ela quer conversar, ela quer perdoar, mas parece que é como se viesse algo externo dizer, mas quem ama não trai. E isso me confundia, porque como é a mesma, teoricamente a mesma frase, eu tive a mesma dúvida das meninas, parecia que o termo agendado não era uma frase, não era conceitual, é como se fosse algo, uma palavra, por exemplo. Pontual. É pontual. É um termo. Mas veja só, digamos que a pessoa tem essa frase como determinante para ela. Quem ama não trai. E aí você diz assim, isso não é verdade, pode trair sim, tudo bem. E ela vai defender isso de forma irretorquível. Uhum. No entanto, uma pessoa pode estar apegada ao termo, mas não ao significado. Tópico 16, que nós vamos estudar depois. Então, ela não vai aceitar, por exemplo, que você substitua a palavra trair. Uma das características, quando um termo é importante, ela defende, ela cuida, ela não mexe, ela não altera o termo facilmente ou levianamente. Ou pelo menos, para ela o termo é importante, ele precisa ser cuidado. E aí, ok, tudo bem, de fato, você tem razão, quem ama não trai. Isso é verdade. Mas o que é trair? Aí eu posso mudar o significado, mas eu não posso mudar a palavra, se para ela o termo é importante. Agora, para outras pessoas, pode me chamar de Adolfo, Ricardo, ele não vai se importar. O termo não é importante, o significado é. São as variantes de cada um. Eu tenho um exemplo disso bem que aconteceu, de uma moça que é trans, na verdade é um moço, né? E eu conheci, e quando eu me referi como ela me corrigiu na hora, olhando no meu olho, é ele. E a partir de então eu tomei todo o cuidado do mundo para me referir, mesmo que eu estava vendo ela e não ele. É isso aí, é um bom exemplo. O que eu vou fazer com isso depende de todo o trabalho, da ética, do conhecimento, da metodologia que vai nos dar riqueza de procedimentos. Vamos chamar isso de submodos. Modos submetidos à força vital dela. Mas, se o termo é importante, pode ter certeza, aquilo, uma palavra, um toque, eclode, reverbera muita coisa. Então, eu quero, assim, me desculpa,
E quem ama não pede desculpa, e aquelas coisas assim. Mas ela acha que o termo, por exemplo, arrumar a casa, claro, é um comportamento, mas para ela, assim, a cama arrumada, e é para ela, a cama arrumada, juntando agora com o prejuízo, a casa inteira está arrumada. Se bagunçou a cama, a casa inteira está bagunçada. Aí eu briguei com uma pessoa, e aí, sei lá, uma pessoa pode ter dificuldades de dizer me perdoa, uma conversação, e ela vai simplesmente arruma a cama. A outra pessoa já começa a dissolver aquela mágoa e já começa a ceder para um relacionamento de perdão, de afeto. Então, o termo, quando é importante, precisa ser cuidado. Quando uma pessoa chega no consultório, e para ela o termo é importante, você vai ver que ela vai corrigir, ela vai dar ênfase, ela vai criar uma espécie de preciosismo em torno daquilo que vai ser um termo importante, se houver esse tópico como um lugar existencial dela. E você sabe, você quer ir ao mundo dela, você já tem uma direção do mapa existencial da IP. É uma pergunta. Eu poderia dizer, por exemplo, que para mim o cigarro é um termo agendado no meu intelecto? Pensando que uma vez numa terapia, toda vez que eu fazia terapia com aquela pessoa, ela falava para mim assim, você está fumando, você não está aqui. E aquilo me dava um impacto. E eu comecei a ficar constrangida de fumar. Isso é um termo agendado no intelecto? Eu posso dizer que isso é existencial para mim e, portanto, ele tem outros significados? Drica, não é o suficiente só pelo que você disse para eu saber. Por exemplo, uma pessoa pode reagir, como você falou, no exemplo que você deu, não propriamente devido ao cigarro, mas devido, talvez, ao tom agressivo com que a pessoa falou. E aí não é o cigarro, né? E uma pessoa pode fumar ou pelo hábito do comportamento, ou pelo prazer da nicotina, e não quero dizer que não sejam importantes de uma forma ou de outra, mas quando eu digo que é existencial, não é só porque é verdadeiro, é porque isso compõe aquilo que poderíamos dizer é o eu dela. Vamos pegar um outro exemplo. Uma pessoa que fuma inveteradamente. E aí ela diz, olha para o cigarro com uma espécie de ódio amoroso. Falar, eu não sou isso aqui não me define, mas é uma pena, porque eu estou viciado nisso aqui. Você percebe que o eu dela perpassa pelo sofrimento, pela viciação, mas ele não tem colagem, ele não tem aderência. Ao contrário, às vezes até a oposição pode ser uma identidade com uma polaridade contrária, né? Eu odeio é uma aproximação via ódio, mas não necessariamente porque está presente e porque aquilo é defendido, que significa que é um termo no nível existencial. Agora, Drica, vou contar uma história para você. Eu não fumo. Mas eu estava numa fila no interior, aqui de Goiás, e aí tinha um senhor, um clássico matuto. Eu vi uma cena, eu nunca vou esquecer. E só a imagem dessa cena me dá vontade de fumar. Me dá vontade, não, eu fumo com essa cena. Esse homem, ele tirou, assim, namorando, já começou a dar um sorriso no canto da boca, deu uma risada gostosa, sabe, um ritual. E ele pegou uma palha, abriu, pegou um canivete, namorou, lambeu, depois picou fumo, cheirou aquilo. Drica, tinha tanto amor naquilo. Gente, e assim, eu acho que ele gastou uns 15 minutos para preparar aquilo tudo, apertou. Quando ele fumou,
Olha, eu gozei junto. Que coisa maravilhosa. Aquilo sim, sabe? Se eu fosse fumar, aquilo eu digo, aquele cigarro, aquele ritual, aquela dedicação amorosa, aquilo é profundamente existencial. Através daquilo, ele ama a vida. Tirar o cigarro daquele homem por um pré-juízo, sei lá, de saúde, no caso dele, seria matar a capacidade de amar, ferir, magoá-lo. Entendi. Obrigada, Will. E aí, gente? Questões? Fazendo o exercício, eu estava fazendo a parte de bases categoriais. Uhum. E eu percebo que tem algumas partes que eu tive mais dificuldade em fazer, né? Sempre as bases categoriais eu tenho que fazer antes e começar a fazer a estrutura de pensamento, a montar a estrutura de pensamento e aí dizer se é determinante ou não. Ou às vezes tem alguma base categorial que eu não consiga definir do que eu posso deixar alguma coisa passar, ou tudo tem que ser colocado e classificado como determinante ou não? Drica, excelente questão. A ida do filósofo clínico ao mundo do outro no processo de aprendizagem e cuidado implica como ele se relaciona, se compõe no mundo em que ele vive. Então, vamos separar aqui dois conceitos que são parecidos, mas não são idênticos. Bases categoriais é uma coisa, exames categoriais é outra. Quando nós falamos em base, vamos falar em estrutura. Portanto, vamos falar em objetividade, ou marcações objetivas. Tempo, dias, meses, minutos, relógio, calendário. Lugar, vamos falar sobre cidades, geografias, vamos falar sobre temperaturas, vamos falar sobre composições que não são meramente opinativas ou subjetivas. Elas podem ser aferidas por algum método objetivo que vamos chamar de científico. Várias ciências, numa composição multidisciplinar, são convidadas aos estudos do que vamos chamar de bases categoriais. Desde uma reportagem jornalística séria, né? Sociologia, história, geografia. Vamos falar, por exemplo, em medicina, quando uma pessoa que diz que vai ao médico, e aí ela diz que foi no médico, e aí eu vou entender que medicina é essa que ele está se referindo. Um alto nível de tecnologia e de competência médica do Albert Einstein em São Paulo, ou de uma estrutura, às vezes até de boa vontade, mas altamente precária, de um SUS no atendimento exaustivo de um médico sem uma formação e sem uma tecnologia adequadas. Então, bases são estruturas. Então, é como nós falamos do mundo. Então, Drica, na sua cidade, ou se eu fosse falar assim, no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, isso não dá conta, é muita coisa. Se eu falar, a pessoa mora no Rio, olha, não sei se é uma pessoa arquibilionária ou se é uma pessoa que passa fome, se é uma pessoa que fala 4 línguas, ou eu sou uma pessoa que mal sabe, mal é alfabetizada no próprio país.
Então, a riqueza de elementos precisa ser investigada para eu entender. Nesse sentido, vamos falar em bases, falar a pessoa mora no Rio e ela viveu no Rio. Eu vou me aproximar daquela estrutura ampla naquele recorte em que a pessoa vive. Se ela vive, por exemplo, com uma grande parte das suas experiências de vida na internet, o conceito de base categorial vai ser alterado. Porque se ela vive muito mais no âmbito abstrato ou de videogames, então a cidade já não é mais a referência de base, né? Vai ser via internet. Então, base. Agora, outra questão. As bases, Drica, eu vou pesquisar junto com a própria pessoa. Na medida, sobretudo, em que a pessoa vai me falar sobre o quanto é importante um modo de vivência no mundo em que ela tem como contorno e eu não conheço. Cito como exemplo, acho que já citei antes, uma senhora que me falou que mora em Salvador e que ela frequentava o carnaval, e quando criança aquilo significava uma coisa, mas nos dias atuais significa outra. E ela disse assim, você não é daqui, né? Ela até me perguntou, olha, ela fez o meu trabalho por mim, me ajudando. Olha, para você não se confundir, deixa eu explicar bem o que eu quero dizer. Antigamente, quando uma mulher ia para um carnaval de rua na Bahia, aí ela citou lá a década de 40, não significava que ela iria trair. Mas hoje, quando uma mulher vai sem o companheiro para a rua lá, significa que ela vai trair. Significa que ela vai, querendo ou não, vão passar a mão nela na multidão. E ela está claramente assumindo isso. Ela colocou várias considerações que quem não é de lá pode não entender a maneira como ela está vendo. Então, se uma pessoa fala que é do candomblé queto, e ela diz, por favor, não confunda com candomblé nagô, porque eu vim do GG, o candomblé GG, e agora eu sou do candomblé nagô. E aí, poxa, eu não estou entendendo. E se ela fala assim, olha, eu tive o contato com Egum. Egum na Umbanda é uma coisa, Egum no candomblé é outra. Se para entender isso, a fim de que eu consiga ir ao mundo dela, eu precisar estudar sobre essa cultura, ou essas culturas afro-brasileiras, eu vou ter que estudar. Isso implica em bases categoriais, seja no universo que for. Se a pessoa fala de músicas, de livros, e eu não tenho competência, não sei do que, eu tenho que fazer alguma pesquisa para eu entender do que ela está falando. Agora, ficou clara a ideia de bases? É claro que uma pessoa pode ficar muito alheia a essa realidade. Então, ela sofre fome, sofre influências do calor, da violência urbana, mas não num nível existencialmente que qualifique ela na interpretação de vida dela. Vamos agora falar sobre exames, que é isso que realmente importa. Não são as bases categoriais, em última instância. Agora, porque mais adiante nós vamos falar em uma outra terapia, diferente dessa que a gente está trabalhando, Drica. Nós vamos falar futuramente em atender estruturas de pensamento coletivas. Não é atender uma pessoa ou outra. Não é atender uma subjetividade singular. É atender estruturas, é atender cidades, culturas, atender egrégoras, enfim. Mas vamos deixar isso para depois. Não vou complicar isso. Exames. Exames é como cada pessoa interpreta as 5 categorias das bases categoriais. Por exemplo, categoria lugar.
A pessoa mora em São Miguel do Gostoso. Ok, isso tem a ver com as bases categoriais. Agora, então eu sei que tem praia. E eu sei que venta muito. E aí eu posso falar sobre uma estrutura socioeconômica, e dizer, olha, lá, apesar de não ser uma cidade interiorana, tem pessoas que vêm de vários lugares do país e de fora do país. Então, ela tem uma espécie de mescla de interior com uma cidade, pelo menos culturalmente, com um grande fluxo de turistas cosmopolitas. Ah, ok. Dito isso, bases categoriais, vamos aos exames. Como esta pessoa interpreta isso? Então, quando eu tenho as bases, vamos fazer agora uma aproximação comparativa. Categoria lugar. O lugar para ela diz, este lugar, essa cidade é uma cidade muito pequena. Eu não gosto de cidade pequena. Ah, tá. Então, para esta pessoa, uma cidade que tem uma população, sei lá, de 100 mil habitantes, para ela isso é pequeno. Dito isso, com essa referência das bases categoriais, eu posso agora comparar, entender o que é grande, o que é pouco, o que é muito, o que é pouco. Então, eu falo assim, não, eu prefiro São Paulo. Ah, então, deixa eu entender. Agora eu estou entendendo, porque tem uma marcação objetiva para eu comparar como ela vê, como eu vejo, aí eu posso ter uma mensuração intersubjetiva. A pessoa diz, olha, para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa ter algum tempo de convívio com ela. O que isso quer dizer? Isso não faz sentido. Então eu preciso ter uma referência das bases categoriais. Deixa eu entender um enraizamento. Você está se referindo ao quê? Só para eu entender. Olha, eu estou me referindo pelo menos os 2 anos de convívio. Antes disso, você não conhece uma pessoa de verdade? Ah, ok. Então, 2 anos, categoria tempo objetiva. Agora eu vou mensurar pelo exame, como ela examina, como ela interpreta a noção de conhecimento de alguém em um nível satisfatório. Tá, 2 anos é um tempo bom. Aí, lá adiante, ela conhecer alguém e em 1 mês falou assim, nossa, esse é o homem da minha vida, eu vou casar com ele. Se eu entendi que aqueles 2 anos têm os subsídios de uma pesquisa clínica que é autêntico para ela, esses 2 anos, ou algo, claro, aproximativo, e ela em 1 mês quer casar, ela está se traindo. Ela está traindo aquilo que para ela temporalmente é necessário. Então eu tenho as bases objetivas e tenho a maneira singular, subjetiva, como ela examina para montar a estrutura de pensamento dela. Ficou claro? E aí aproveito e estendo essa pergunta para todos os colegas. Eu acho que sim. E no mais são exercícios mesmo, que vão deixar claro. Outro dia um cliente meu falou, eu quero ficar milionário. E aí eu perguntei, ok, o que é ser milionário para você? É isso, né? É. Ele disse 2, 3 milhões. Uhum. Muito bem. Então, se você, então, pega essa referência, outro dia eu ouvi um colega professor falando sobre como algumas pessoas estão se apresentando no LinkedIn, que é um site voltado para perfil profissional. E ele estava dizendo como algumas pessoas se apresentam como um caso de sucesso porque tem tem lá mais de 1 milhão. Aí ele disse, ele analisou, ele fez uma análise, disse, essa pessoa está agindo de má fé, porque ela está dizendo que tem mais de 1 milhão, considerando todos os bens que ela tem, imóveis, carros, somando tudo isso e mais a conta bancária, ela já tem mais de 1 milhão. Quer dizer, não é dinheiro líquido que ela tem. Ah, é isso?
Ah, então agora com esse cálculo eu vou me apresentar como um milionário. Então, é isso. Questões? Eu já esgotei as minhas. Ah, que bom. Por enquanto. Sim, claro. Eu vou dar uma sugestão para vocês estudarem filosofia clínica no sentido de aprimorarem a sua sensibilidade clínica. Peguem os tópicos que já estudaram. Peguem um filme, por exemplo, e tenha não mais um olhar distraído, mas profundamente atento, no sentido de registrar como esses tópicos estão para uma personagem X, ou, se preferirem, para o diretor do filme. Escolha o ângulo e analise ali. Escolha você mesmo. Veja assim, como o mundo me parece. Isso para você é importante, uma autoobservação. O quanto você tem se referindo, por exemplo, à guerra da Rússia e da Ucrânia, isso afeta você? Não afeta? Bom, como o mundo me parece, é o quê? Para você é um viés mais religioso, é um viés mais político? Nem sequer é importante. Quais são os elementos em que você vai chamar de, numa espécie de crença de totalidade, como quem aponta, o mundo é assim? Verifiquem no discurso das suas pessoas. Eu exercitei assim durante muitos anos. Eu escolho um tópico e me dedico em músicas, me dedico em filmes, me dedico em pessoas, tudo que tem a ver com aquele tópico, eu vou ficar com a orelha atenta, eu vou começar a perceber profundidades, sutilezas. E aí, um segredinho, que não merece esse nome. Se você ficar atento à forma, perceber a forma desses tópicos, quando na clínica surgir algo do conteúdo daquela forma, por exemplo, emoções, ficou muito atento a qualquer sinal de comunicação emocional, peraí, preste atenção, é uma ironia, não é sincero, pelo menos a sua impressão, isso é tristeza, é alegria? Você está olhando para uma pessoa, ela não está nem chorando, nem rindo de uma maneira escancarada, mas você se pergunta, está havendo emoção? Está havendo força emocional? Talvez esteja. Quando a gente vai treinando isso, quando surge na clínica, rapidamente, em menos tempo, a gente tem mais profundidade na colheita da historicidade. Eu vou ter que sair porque eu tenho uma aula para dar, agora às 9 eu tenho que preparar, mas eu queria dar uma sugestão de filme para fazer esse exercício, que é riquíssimo, chama Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, tem no Netflix. Uau, que tipo! Ele tem vários personagens centrais, e é riquíssimo em termos para a gente observar, porque cada um é muito diferente do outro sobre as mesmas situações, uma vivência comum. Então é uma coisa bem legal, se vocês puderem assistir, façam, que é lindo. Uma sugestão, Drica, depois pega lá o título e joga no grupo de WhatsApp da turma, tá bom? Quem sabe até o Cadu use isso futuramente para dar aula. Obrigado, querido. Quando a gente começou a fazer o estudo, Will, esse foi o exercício que eu fiz. À medida que vocês iam explicando T1, T2, acho que por isso eu fiz aquela pergunta sobre empatia. Porque eu falei, gente, eu sou esse T2 todinha, 99%. E aí, à medida que eu fazia isso, como eu encontrava esse T2 muito, muito forte, a sensação é como se eu não enxergasse o outro, né? Então, à medida que eu fui fazendo o exercício, eu percebi essa presença, o que para mim não era consciente.
Assim, sempre foi, né? Eu sempre tive essa mais consciência em termos de estrutura de pensamento. Assim, para mim é assim mesmo, né? Igual quem tem problema de vista, só sabe que tinha problema de vista quando vai usar o óculos, né? Quem enxerga de outro jeito. E aí, esse foi, eu acho que um pouco do meu desconforto, porque é como se saltasse aos olhos que eu tenho um T2 muito forte e é como se eu não conseguisse olhar o outro, né? E isso me gerou um certo desconforto, porque não era assim que eu percebia e não era assim que eu recebia os feedbacks, mas foi engraçada a sensação, porque eu falei, gente, não vou estudar os 33 não, porque o 2 o 2 é muito forte. Mas, Geisa, por exemplo, se uma pessoa elabora, o tópico 2 é importante, o que acha de si mesmo, isso não significa egoísmo. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, o tópico 2 dela era fortíssimo. Em que aspecto? Ela se pergunta, eu estou sendo boa? Eu não estou sendo boa? Era sempre voltando-se para si como uma forma de ir ao outro, e não como uma recusa ao outro, ao contrário. O fato é que, se é importante, ela tem, como dizer, um canal mental aberto e fluente. Então, precisa exercitar. Eu vejo esse diálogo muito forte em mim. Minhas ações, o que precede, de fato, a ação ou comportamento, sempre vem como um diálogo, parece uma conversa muito íntima o tempo inteiro. Aproveitando, esclarecendo aqui a Eliane, rapidamente nesse tempo final, que também agora eu tenho outro compromisso, a diferença entre forma e conteúdo. Esse é uma distinção, não propriamente uma diferença fenomenológica, a partir de Russell. Quando falamos em forma, vou usar um termo do filósofo Immanuel Kant. Forma é a priori. Significa um conceito 100% abstrato. Ou, usando um termo desde Aristóteles, retomando em Kant, é uma categoria a priori de percepção, ou organizando os modos do existir humano. Uma das formas, por exemplo, de o ser humano existir e se manifestar no mundo é tópico 4, emoções. Então, quando eu falo emoções, todos vocês entendem do que estou me referindo, mas não estou me referindo a qual emoção especificamente vivida, porque aí é o conteúdo do mundo da vida. Forma é a priori, conteúdo é a posteriori. Então, se a Geisa diz assim, eu não estou me sentindo bem, isso não está claro o que ela quis dizer, embora, grosso modo, sim, mas eu não tenho muita coisa. Mas se eu investigar, eu não estou me sentindo bem, e ela se referir, por exemplo, no tópico 3, ao sensorial, então trata-se de uma interpretação em que o sentido dessa fala está enviesado ao corpo, às sensações físicas, há uma alimentação que não teve uma boa digestão, há uma pressão que caiu. Então eu vou, pela forma sensorial, entender as vivências do conteúdo corporal. Mas se ela fala, por exemplo, eu não estou me sentindo bem, e, no entanto, ela está se referindo à forma emocional, em que as emoções formam, tópico 4, de maneira tão abstrata que, pela forma, todos nós, humanos, podemos entender. Mas o conteúdo das emoções específicas, só ela. Então, quando ela diz, porque eu me sinto triste, aí eu vou me aproximando, através da forma, de tipos de conteúdos que estão ali. E aí eu posso, por exemplo, fazer mesclas, porque no tópico 3 é uma conversação que
dificilmente pode ser com muita clareza separada o que é sensorial e o que é abstrato. Mas é claro que é possível. Francisco de Assis, por exemplo, dizia que o seu corpo era o irmão asno. Platão dizia que o corpo é o fardo da alma. E a ideia do eu fica totalmente no abstrato, no mundo das ideias. O outro, então a pessoa tem corpo, mas ela é esse conceito abstrato. Então ficou claro que no tópico 3, sensorial abstrato, o existencial está no abstrato. Agora, vamos fazer mesclas. Eu toco no rosto de uma pessoa. Eu toquei no sensorial ou no abstrato? Eu toquei no conceito do eu dela? Eu toquei nas suas emoções? Ou eu toquei no corpo? Ou foi em ambos? Mais ao corpo ou mais às emoções? E aí nós vamos pesquisar, nós vamos investigar. Então nós vamos ter mesclas também. Seja como for, forma são os 30 tópicos da estrutura de pensamento. Formas humanas das possibilidades do existir humano. E que podemos falar sobre eles e estudá-los em uma análise, em uma organização, apenas do ponto de vista didático, mental, e que me permite dizer, a Geisa está com emoções e não com corporeidades. Trata-se mais disso e mais daquilo, que quando a Geisa vai para a sala, o corpo ali tende a ficar mais acordado, porque ali as crianças podem bater e pode cair, então o corpo dela fica mais atento, mas quando ela vai para a igreja, parece que ela deixa o corpo lá de fora e ela fica mais abstrata. Às vezes eu posso mapear uma espécie de fluxos de forças que vão mais ou menos se tornar fluentes ou vitais, ou arrefecerem, de acordo com as bases categoriais, as circunstâncias, o tempo, o lugar, em relação aos assuntos que estão em jogo. Então, forma os 30 tópicos. Conteúdo é o mundo empírico, o mundo vivido na íntima subjetividade de cada pessoa, quando nós falamos da estrutura de pensamento individual, ou, como falaremos futuramente, das coletividades ao estudarmos as bases categoriais e diríamos, o povo goiano é machista. O povo já não é uma pessoa ou outra. Embora, ao falar de um povo, de uma cidade, de um grupo, de uma organização, os funcionários da empresa tal, como um todo, como uma espécie de cultura organizacional, neste ponto, temos que deixar claro, ainda que uma pessoa pertença àquele grupo como indivíduo, a lógica é inversamente proporcional. Quanto mais eu me refiro à extensão, menos eu perco, mais eu perco em profundidade, né? Mas se eu aprofundar, eu posso me afastar profundamente daquela extensão. Então, seja como for, a análise das estruturas de pensamento coletivas tem um método diferente, mas coligado a uma conversação do método que estuda as estruturas de pensamento individuais. Então, nós teremos, entre vários métodos, o da fenomenologia, via a subjetividade, e do estruturalismo, via coletividades, e não necessariamente humanas, quando nós falamos em, por exemplo, sistemas ecológicos, e o senso de vida não é antropocêntrico. Terminamos por aqui hoje. Muito obrigado. Espero ter contribuído para o esclarecimento de todos um pouquinho mais.